Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu cafezinho e um vídeo meio espontâneo, diferente. Na verdade, não tão espontâneo, porque a ideia me surgiu tem um tempo, mas eu só consegui sentar para gravar agora. Mas eu li dois livros num intervalo muito pequeno de tempo, eu acho que eu até li eles em sequência, que a princípio não tem muito a ver um com o outro, mas os dois mencionam o mesmo quadro. E para trazer uma discussão muito interessante nos dois casos, ainda que um pouco, eu diria que diferentes, porém com interesse em comum, assim. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Vai ser meio eu falando, eu pensando em voz alta, espero que vocês gostem. É o primeiro livro que eu li, então foi o Orbital, da Samantha Harvey, belamente traduzido pelo Adriano Scandolara, belamente publicado pela DBA. Um livro que eu gostei muito, um livro que eu tenho certeza que eu devo ler e reler em outros momentos, porque me marcou muito e eu tenho certeza, a quantidade de anotações, né? Eu escrevi uma resenha sobre ele, se já tiver publicado eu deixo o link ali embaixo. E o outro livro é o Eros, o Doce Amargo, da Anne Carson, traduzido pela Julia Reis, publicado pela Bazar do Tempo, que também foi um livro de um clube do livro traduzido. Eu acho que o podcast ainda não vai estar no ar quando eu publicar esse vídeo, mas fiquem de olho, em breve estará disponível também. E o quadro em questão é o As Meninas, do Velázquez. Deixa eu abrir aqui meu celular para ver o quadro. Enfim, eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? É um quadro de 1656, que atualmente está no Museu do Prado, em Madrid. E é uma pintura grande que faz a gente questionar muito a visão, quem está vendo quem, espaço, e o que é o objeto desse quadro, né? Porque ele é um quadro vertical, então a princípio um retrato, mas quem é o objeto desse retrato, né? A gente vê num primeiro plano um pintor, algumas meninas, uma menina mais central, que parece talvez ser a princesa, alguma coisa assim. Uma corte ali ao redor dela, tem um cachorro, tem algumas pessoas mais atrás, mas tem um quadro, né? A gente consegue ver um quadro bastante grande no canto da imagem, de costas. E a gente vê também quem seria o rei e a rainha sendo representados, sendo refletidos no espelho que está no fundo desse cenário todo. E, enfim, tem uns cantos mais escuros também. Então é como se as pessoas que estão sendo retratadas estivessem vendo esse cômodo, né? É a visão das pessoas sendo retratadas do cômodo, do que se passa por trás ou barra na frente do retrato, dependendo do ponto de vista. Então esse é o quadro. Eu vou começar, apesar de eu ter lido o Orbital antes, eu vou começar com a menção que a Anne Carson faz no Eros, só para contextualizar. O Eros é, na realidade, a tese de doutorado da Anne Carson, que ela vai falar sobre a concepção de Eros, a concepção de desejo, principalmente na literatura grega. Ela vai partir, grega clássica, antiga, ela vai partir principalmente da Safo para falar sobre isso, mas vai trazer outras obras e outras vozes. E a ideia do doce amargo é justamente porque o desejo, ele é doce, mas ele tem um aspecto amargo nele também. E aí comenta muito sobre como o desejo implica ausência, né? Você deseja aquilo que você não tem, que não está presente. E, enfim. Quando ela fala sobre esse quadro, Las Meninas, ela está falando sobre a doçura de Eros ser inseparável de sua amargura, e cada qual participa de uma maneira ainda não óbvia da nossa vontade humana por conhecimento. Se alguém quiser acompanhar, eu estou num capítulo chamado Símbolo, página 107, que começa. E ela, né, tá pensando isso sobre a mente pensante, sobre como esse processo de racionalizar e pensar o Eros.
E fala que tanto a mente quanto a pessoa que corteja extrapolam o que é conhecido e real para ir em direção a algo diferente, possivelmente melhor, desejado. Então, né, a pessoa que tem o eros por alguém ou alguma coisa e deseja aquilo, é porque não tem, e tem essa extrapolação, né, do que é real. O real é que eu não tenho aquilo, mas que essa extrapolação é essa imaginação do algo diferente, do algo melhor, né? Então que o eros, o pulo do eros para a ação é um ato de pensamento, né? E daí ela fala, quando tentamos pensar sobre o próprio pensamento, ou quando tentamos sentir o nosso próprio desejo, nos encontramos em um ponto cego. E ela vai então recuperar o quadro do Velázquez para falar sobre essa noção de ponto cego. Parece que o ponto em que está, parece o ponto em que está quem observa a pintura Las Meninas de Velázquez enquanto a observa. E aqui a gente tem essa coisa estranha, essa coisa inquietante que fez com que esse quadro talvez ficasse tão famoso, que é, se a gente é supostamente quem está vendo a sala onde está sendo feito o retrato, né, pensar a perspectiva, a gente poderia estar no canto da sala vendo aquela cena, perfeito, exceto que não nesse caso, porque a gente sabe que quem está nesse ponto, nesse caso, é o rei e a rainha sendo retratados, então a gente não está lá. A questão talvez que intrigue mais as pessoas é justamente não saber onde a gente entra na perspectiva do quadro, a gente na realidade não entra, porque a perspectiva do quadro se fecha, né? A perspectiva de visão do quadro se fecha completamente e a gente não sabe como se pôr nesse quadro. Porque quando a gente vê uma paisagem ou um retrato, a gente se coloca naquilo e vê esse quadro como se a gente estivesse olhando uma pessoa, como se a gente estivesse olhando uma paisagem, né? A gente poderia estar na frente, existe essa ilusão da representação, né? E não existe no caso desse quadro, porque nesse quadro a gente sabe quem está ocupando essa posição e não é a gente, é o rei e a rainha. Porque a gente sabe por causa do espelho, por causa da construção ali de estarem representando esse quadro e tal. Então não é a gente, né? Então essa é a questão, né? Las Meninas é uma obra de Velázquez pintando o rei e a rainha da Espanha. Mas o rei e a rainha não estão no quadro, ou estão. Na tela aparecem muitas pessoas, incluindo Velázquez, mas nenhuma delas parece ser o rei e a rainha. E todas estão olhando fixamente para outra pessoa além da moldura do quadro. Quem? Quando olhamos e encontramos os olhares dessas pessoas, imaginamos o princípio que elas estão olhando para nós. Então notamos alguns rostos em um espelho no fundo da sala. De quem são esses rostos? Nossos? Não, são do rei e da rainha da Espanha. Mas então, onde estão o rei e a rainha? Eles parecem estar exatamente onde nós estamos quando contemplamos a pintura e vemos seus reflexos no espelho. Mas onde estamos nós? Aliás, quem somos nós? Não somos ninguém em especial, estamos em um ponto cego. Aparentemente, eu não li esse texto, mas o Foucault falou sobre não li o texto do Foucault, né? Mas o Foucault analisou a obra de Velázquez e o ponto cego da pintura no estudo da arqueologia do conhecimento humano, as palavras e as coisas. E ele, né, o Foucault, chama esse ponto cego de esconderijo essencial onde nosso olhar se furta a nós mesmos no momento em que olhamos. Porque no momento que a gente olha o quadro, a gente não é mais a gente, né? A gente tá virando outra coisa, porque a gente não se encaixa naquele mundo proposto pelo quadro. É um pouco isso. E a Carson fala um pouquinho adiante que o artifício de Velázquez triangula nossa percepção para que nós vejamos todos, menos nós mesmos, olhando. E isso, aqui ela tá, né, pensando sobre o pensamento e pensar o pensamento, mas para mim foi uma ótima maneira de pensar e comentar o livro que eu tinha lido antes, que era o Orbital. Claro que a Anne Carson escreveu muito antes esse livro, só faz sentido na minha ordem de leitura, mas foi muito interessante porque quando eu li esse trecho eu imediatamente lembrei do Orbital da Samantha Harvey. Esse livro, de novo, né, só uma rápida sinopse para localização, ele
se passa num dia ou um período de 24 horas dentro de uma estação espacial que está orbitando a Terra. E os astronautas, as pessoas, são 6 pessoas que estão ali dentro, estão conduzindo os seus experimentos, seus trabalhos, e estão vivendo, né? Eles não têm muito tempo de sobra, tudo muito medido, muito caro manter as pessoas lá, então não é que elas estão lá à toa, elas têm rotinas bem rígidas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro, que é a narrativa, a voz da narração, né? O narrador, eu, na minha cabeça, que é uma narradora, não tenho nada, nenhum argumento estético, é só percepção mesmo, intuição, feeling. Mas que ela tem um jeito muito interessante de se pôr nessa narrativa. É uma narradora onisciente, que sabe de tudo que está acontecendo, que às vezes se inclui em primeira pessoa, mas nem sempre. Não é ninguém que está na nave, não é a nave em si, que foi uma hipótese que eu tinha no começo, apesar de às vezes dar a impressão que não parece de fato se sustentar a longo prazo. Mas, enfim, a gente tem uma brincadeira muito legal desse narrador e, enfim, talvez eu fale mais sobre esse narrador em algum momento. O que nos importa, pensando no quadro do Velázquez, é que um dos astronautas tem o quadro num formatinho assim de cartão postal. E isso tá com ele na nave. E ele tem isso porque a esposa dele é muito encantada por esse quadro e faz parte ali do... Sabe essas coisas que às vezes os casais conversam quando estão no começo e que se torna um símbolozinho do começo, da relação e tal, não sei o que, aparece nesse contexto. Então é tipo um objeto afetivo que ele levou para a nave e até o livro até traz um pouco esse questionamento de a gente não saber muito bem como olhar esse quadro. Ixi, derrubei as gotinhas de café na minha roupa. Exceto que esse astronauta não é particularmente atraído, assim, ele entende que a esposa é atraída, mas ele não vê tanta graça assim no quadro, ele não parece se relacionar com o quadro de uma maneira tão profunda, tão apegada, assim. E o que me toca é que ela tem uma brincadeira muito parecida com essa questão do olho, do olhar, em relação aos astronautas e à Terra, porque uma hora até brinca, né, quando eles olham para a Terra pelo visorzinho da estação espacial, parece que eles estão vendo toda a humanidade, ao mesmo tempo eles não estão vendo nenhuma pessoa, tipo, a pessoa, né? Então essa noção de olhar onde estão as pessoas, e você olha a Terra como um todo, mas você não vê indivíduos, né? Então você vê a humanidade, mas você não vê ninguém. E até brinca um pouco com essa questão da triangulação da foto do pouso na Lua, né? A gente tem... Eu não vou falar nomes para não confundir ninguém, mas uma pessoa tira, né? A astronauta 1 tira a foto, a astronauta 2 aparece na foto com a Terra de fundo, mas tem um astronauta 3 que ficou dentro da nave, atrás da foto. E o que a autora comenta nesse momento é como é estranho que toda a humanidade daquele ano, daquele momento, está nessa foto, exceto uma pessoa, que é o astronauta que ficou na nave. E é um pouco essa ideia da Terra representativa da humanidade, né? De todas as pessoas na Terra. E o livro traz uma conversa muito interessante quando esse astronauta que tem, né, o cartãozinho postal olha a foto e conversa com uma das outras pessoas da estação espacial sobre isso. Essa outra pessoa diz que na impressão dela o objeto do quadro é o cachorro. Porque a gente tem um cachorro no quadro que tá ali numa posição razoavelmente central, não tá assim no meio, mas também não tá de canto, né? Tá assim, uma posição meio inferior, mas tá posando, tá bonito, tá assim. E que pra ele, quem era o retrato, era um retrato do cachorro, né? E o contexto que estava acontecendo ao redor. E eu não sei, né? Eu não tô trazendo isso achando que ela fez uma grande contribuição para a crítica de arte,
Mas que dentro do livro dela, na realidade, isso é muito interessante, porque ela questiona muito, e em vários momentos do livro ela traz essa noção do animal. De pensar animais, de pensar humanos como animais, ela menciona muitos animais em espaços que talvez não precisasse. Então ela está pensando muito. O animal realmente é um símbolo dentro do livro, né? E quando essa outra pessoa menciona que talvez seja o cachorro, eu acho que traz a gente a pensar que até no quadro tem um cachorro, né? Que essa representação, a gente não consegue se colocar nesse quadro, mas a gente consegue colocar um cachorro no quadro e ver esse cachorro. E de qualquer forma, essa triangulação que ela faz, né, de quem está vendo esse quadro, onde está quem está vendo esse quadro, ressoa muito na sensação que esses astronautas estão tendo de como é uma posição estranha que poucas pessoas vão ter de ver a humanidade, de ver a Terra de fora e de não conseguir se entender muito bem ao mesmo tempo que você tá ali olhando essa terra, o espaço de contemplação, o tempo de contemplação é pequeno, porque as pessoas têm essa rotina limitada e têm que fazer todas essas coisas, e elas têm apenas vislumbres disso, e de não cair essa ficha, das pessoas não conseguirem digerir, computar como é essa sensação de você estar vendo a Terra, de ser parece um espaço que não cabe, assim como não cabe a posição do observador no quadro do Velázquez, não cabe essa posição de observador em relação à Terra, porque não é algo que a gente vai alcançar na maioria das pessoas, né? Não é algo que faça parte da nossa experiência humana típica, né? Claro que fez parte da experiência de algumas pessoas, mas não são tantas, né? Como isso é estranho, né? E é um pouco sobre isso. Eu acho que esse quadro, a autora traz esse quadro para o livro e reflete sobre isso um pouco para pensar sobre esse ponto de vista, sobre essa formação da visão e por aí vai. Foi muito interessante encontrar o quadro nessas duas experiências para aumentar as coincidências na mesma. Acho que alguns dias depois, uma semana depois de eu ter terminado de ler a Anne Carson, eu fui numa exposição do Nelson Leiner na Caixa Cultural de Curitiba, e é um artista que faz algumas interações, algumas coisas que eu acho bem legais. Eu gosto muito do trabalho dele com adesivinhos e cacarecos, porque realmente são objetos que eu acho que fizeram parte da construção da nossa imaginário e imagética brasileira, e quando ele desloca isso para outras situações, eu tenho um impacto muito grande em mim. E o que foi legal ver é que ele também tinha uma interação com o quadro do Velázquez, com esse quadro, né, do Velázquez, chama Eu e Velázquez, 2014, colagem sobre fotografia. Então, a gente é uma reprodução do quadro do Velázquez, e não assim uma reprodução particularmente profissional, assim, era assim, dá para ver as páginas da impressão e tal. E em cima a gente tem alguns objetos até meio em 3D, assim, umas aranhas de plástico, uns ratinhos colados, algumas coisas interagindo com o quadro do Velázquez. E foi curioso ainda por ser. É tipo o Velázquez no Halloween, sabe? Essas decorações de escola de inglês no Halloween, que de repente colocam essas aranhazinhas e tal, morceguinho, em tudo, assim. E de repente tem todos esses bichos interagindo. E enfim, não sei se eu fui muito longe no meu pensamento sobre isso, foi só aquela mais uma camada de bichos nesse quadro e tal. E, enfim, foi algo curioso de pensar também, porque é isso, né? O que significa colocar essa camada de bichos de Halloween, né? Esses bichos pragas que interagindo com esse quadro e tal. Enfim, gente, é isso. Não sei. Aprendemos alguma coisa? Não sei. Ouvimos eu falando? Sim. Então, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado minimamente disso. Comentem aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.